A Defensoria Pública da União afirmou ao Supremo Tribunal Federal que o ministro Alexandre de Moraes tem violado o direito de defesa e privilegiado a acusação em um processo de 8 de janeiro. Na ação, a DPU disse que o relator não autorizou intimar uma testemunha que, segundo a defesa, provaria que a ré chegou a Brasília após o ataque à sede dos três poderes. A informação é do Estadão. Giovana Vieira foi presa em 9 de janeiro de 2023, dia seguinte aos ataques no acampamento golpista em frente ao quartel-general do Exército em Brasília. Na semana seguinte, foi solta e passou a cumprir medidas cautelares. Desde maio de 2023, ela é ré no STF pelos crimes de incitação à animosidade entre as Forças Armadas, associação criminosa e concurso material. Wilson Lima, de Brasília, que história confusa. O que é que você pode acrescentar sobre essa história preocupante, né? É uma história muito confusa, Inácio, porque pelo processo impetrado pela DPU, é bom lembrar, gente, que é DPU, tá? Defensoria Pública da União. Então, assim, eu conheço a seriedade da DPU, então eles sempre trabalham aí com muito afinco nesse tipo de processo de caráter criminal. É bom lembrar que durante o julgamento do mensalão houve uma absolvição, essa absolvição foi justamente capitaneada pela DPU. Nesse caso em específico, Inácio, o que a DPU narra? É que essa pessoa em específico, ela veio para Brasília da ex-sogra e que há registros de que ela de fato só chegou em Brasília depois dos atos. Então você não teria o vínculo direto em relação ao que aconteceu aqui na Praça dos Três Poderes. É mais uma situação de constrangimento do ministro Alexandre de Moraes. Olha que não é a única. Hoje, aqui mesmo, em Um Antagonista, eu publiquei uma nota mais cedo, revelando que o ministro do STF, o Alexandre de Moraes, embarcou em uma argumentação falaciosa do Partido Solidariedade em relação à disputa lá na Assembleia Legislativa do Maranhão. Nesse caso em específico, o Partido Solidariedade diz que houve uma mudança no regimento interno que alterou o critério de desempate durante o pleito. Mas isso de fato não aconteceu. Foi necessário, inclusive, a própria Assembleia apresentar uma questão de fato para dizer para o Alexandre de Moraes que ele foi induzido a erro, e aí, enfim, se criou toda uma situação de constrangimento que o próprio ministro viu-se obrigado a retirar o voto dele no plenário virtual. Meu caro Inácio, é isso que acontece com o Poder Judiciário quando ele perde a sua capacidade de se submeter ao escrutínio. Eu sou jornalista, eu me submeto diariamente ao escrutínio. Você, meu camarada, você todo dia está ao escrutínio público. E o ministro do Supremo não quer se submeter a esse tipo de escrutínio. Acontece esse tipo de coisa. Isso aí é o resultado claro e puro e simples do que acontece quando há uma concentração de poder na mão de 2, 3 ou 4 pessoas. Moraes vai se submeter ao escrutínio de Duda Teixeira, que está aqui no estúdio conosco, que vai opinar sobre essa questão. Duda Teixeira, aí está a imagem dele. Duda Teixeira, como é que você analisa essa acusação que é preocupante, porque pode mais uma vez mostrar que ele está sendo tendencioso? Você enxerga dessa forma? Eu enxergo que esses julgamentos todos, de fato, a gente não pode dizer que o STF está sendo imparcial. E, de fato, há um desequilíbrio aí entre acusação e defesa. Muitas vezes a defesa o que tem que fazer é o advogado gravar um vídeo, manda lá para o STF e eles nem sabem se esse vídeo depois é assistido. A Defensoria Pública tem feito um papel muito importante ajudando as pessoas que foram presas no 8 de janeiro e que muitas vezes é gente muito pobre que não tem condição de pagar advogado. Tem, aliás, muitos moradores de rua, né? Gente que foi convidado, estamos indo lá para Brasília, quer ir para a gente, gente que subiu no ônibus, então... porque queria comer, né, ofereceram comida, morador de rua, e essa gente não tem condição de pagar um advogado. Então a Defensoria muitas vezes faz esse papel.
E tem casos assustadores, né? Teve um sujeito que foi preso, depois ele é libertado, mas com a tornozeleira eletrônica, mas como ele mora na rua, ele não tem como carregar a tornozeleira. Aí tem um pedido da Defensoria para isentar o sujeito da obrigação de usar a tornozeleira. É nesse tipo de absurdo que a gente está falando. E essas detenções foram muito feitas na baseada, né? Eles passaram ali pegando todo mundo que estava ou no quartel-general ou que tinha participado dos atos de 8 de janeiro. E sem muitas vezes também a individualização, né? Saber exatamente o que cada um fez. E nesse caso ainda é um pouquinho mais preocupante, que parece que a pessoa chegou quando já tinha acontecido o ato do 8 de janeiro, né? Ela chega depois. E aí, claro, a Defensoria vai procurar uma maneira de argumentar que a pessoa não estava lá no dia 8 de janeiro. E aí o Moraes meio que frustra, né, essa tentativa, porque a ideia era pega alguém que pode ser uma testemunha e vai falar, olha, esse sujeito, a Giovanni, estava comigo no dia 8, a gente fez sei lá o quê, juntos, em tal outro lugar, né, mas para provar que ela não estava lá no dia da invasão dos prédios públicos. E aí quando o Moraes não deixa essa intimação acontecer, a pessoa fica sem defesa. E aí estamos falando que os ritos, né, da defesa, o Estado Democrático de Direito, que os ministros do STF dizem defender, no final não está sendo seguido. E aí, o resultado disso, óbvio, é a injustiça e não a justiça. Wilson, se a gente for buscar pela memória, essa história de juiz priorizar a acusação justamente era a acusação que se fez contra a Lava Jato, que o Sérgio Moro tinha combinações com o Deltan Dallagnol e por isso anulou tudo que veio desde então. Essas ações todas que estão sendo agora feitas e conduzidas pelo Alexandre de Moraes correm o risco de serem todas anuladas daqui a alguns anos, justamente com essa mesma base? Só se tiver uma mudança de configuração no Supremo Tribunal Federal. Porque o que ocorre, em nome da bandeira, da defesa, da democracia, sabe, desse regime democrático, você passa por cima de sistemas, de preceitos básicos da democracia, como, por exemplo, o respeito ao devido processo legal. Gente, o devido processo legal, queira você ou não, ele existe justamente para coibir esse tipo de abuso. Até porque, gente, juiz erra. Ser humano, como bom ser humano, juiz erra. Então, quando você simplesmente desconsidera uma análise da defesa de forma pura e simples, por mais que ela tenha algum tipo de mérito, isso mostra no mínimo, compromisso com o erro. E isso é uma atitude que não se espera de um magistrado, ainda mais de um magistrado de Supremo Tribunal Federal, que é um magistrado que dá exemplo a outros magistrados. Se um juiz da Suprema, como é que vai ser, como é que o cidadão consegue cobrar de um juiz de primeira instância, de segunda instância, nesse nosso país afora? Difícil. Duda Teixeira, justamente no momento em que o Brasil vai se aproximar de um julgamento, ao que tudo indica, né, de um ex-presidente, esse tipo de sujidade, digamos assim, esse tipo de rusga em relação à independência, à isenção, mais do que independência, a isenção de juízes, como o Alexandre de Moraes agora nesse caso, que é algo que não é de agora, não é esse caso que foi o primeiro. Mas tudo isso vai poluindo o debate de algo que realmente deveria ser julgado. E aí, em qualquer que seja o resultado, pode-se com isso contestar automaticamente, porque afinal é um juiz que tem histórico de não respeitar o direito do réu. Não é assim? Sim, o que o STF deveria estar fazendo, às vésperas de um julgamento importante, como vai ser esse julgamento agora do Bolsonaro e mais 33 pessoas que foram denunciadas por trama golpista, tentativa de golpe de Estado, abolição do Estado Democrático de Direito e organização criminosa, era meio que seguir à risca tudo que o direito pede para justamente evitar a pecha de ser um tribunal tendencioso, enviesado ou que faz julgamentos políticos, né?
Então, tipo, vamos fazer tudo direitinho aqui para a hora que chegar e tiver uma possível condenação do Bolsonaro, que a gente não seja depois criticado por ter feito um mau julgamento, por ter sido, né, feito um juízo político. Só que a gente não vê isso acontecendo agora, né? Não tem nenhuma tentativa dos ministros do STF ou do STF como um todo de seguir agora direitinho o devido processo legal, como citou o Wilson, pensando em passar uma imagem de imparcialidade, de credibilidade, às vésperas de um julgamento tão importante, né? A gente não viu, por exemplo, os ministros se dizendo suspeitos, né, que era um pedido da defesa do Bolsonaro. O Alexandre de Moraes, que comandou esse inquérito, está dizendo que também vai participar do julgamento. Então, várias coisas que realmente eles podiam estar fazendo, nesses casos todos do 8 de janeiro, poderiam abrandar a pena, permitir que as pessoas tivessem advogados de defesa, fazer os exames de sanidade mental das pessoas que dizem que têm problemas mentais, né, e que foram presas. Então, a gente não vê essa preocupação do STF com a própria imagem às vésperas de um julgamento tão importante.